Dizem que o silêncio é ouro. Estão mentindo. Descobri a realidade do silêncio há 6 anos, quando uma meningite me roubou a audição aos 19. O silêncio não é calmo, é sufocante. É ver lábios se moverem sem som, sentir vibrações percorrendo o assoalho quando alguém bate uma porta com raiva, observar risadas, mas nunca ouvir a alegria contida nelas. Mas sabe o que é pior do que o silêncio? Ouvir tudo quando as pessoas presumem que você não consegue. Meu nome é Olivia. E esta é a história de como meu aniversário de 25 anos se tornou o dia em que deixei de ser surda e comecei a ouvir a verdade. O restaurante brilhava à luz de velas, cada chama projetando sombras dançantes nos rostos daqueles que eu pensava amar. Meu namorado, Tyler, havia orquestrado tudo impecavelmente. Ou pelo menos era o que eu acreditava. A sala de jantar privativa tinha vista para a cidade, paredes de vidro derramando luzes, como diamantes espalhados. Faça um pedido, querida. Minha melhor amiga, Jéssica, sinalizou, suas mãos traçando gestos familiares que se tornaram nossa linguagem. Ela apontou para o bolo de aniversário com suas 25 velas tremeluzindo enquanto era trazido. Sorri, fechei os olhos e desejei a única coisa que almejava há 6 anos: ouvir novamente. Ouvir Tyler me dizer que me amava. Ouvir a risada de Jéssica, vibrante e contagiante em minha memória. Ouvir música, chuva, canto dos pássaros, todas as pequenas sinfonias que eu havia perdido. A cirurgia tinha sido arriscada, experimental. O Dr. Reeves havia me avisado que as chances eram mínimas, talvez 15%. Mas na semana passada, 7 dias antes deste momento, acordei com o som da minha própria respiração. O ar entrando nos meus pulmões, o farfalhar dos lençóis, o ruído avassalador e belo da existência. Eu ainda não tinha contado a ninguém. O médico queria me monitorar por 2 semanas antes de dar alta. E uma parte de mim, a parte ansiosa e supersticiosa, temia que, se eu contasse em voz alta, o milagre desapareceria. O som se dissiparia como fumaça. Então continuei usando meus aparelhos auditivos. Continuei a usar a língua de sinais. Continuei vivendo em silêncio, enquanto secretamente me afogava na realidade do ruído. Apaguei as velas e todos aplaudiram. Senti as vibrações através da mesa, desempenhei meu papel impecavelmente. Então Tyler se levantou, sua mão estendendo-se em direção ao meu rosto, os dedos se movendo em direção aos meus aparelhos auditivos. Meu coração congelou. Não era a primeira vez que ele os tirava. Às vezes, durante momentos íntimos, ele os retirava delicadamente, beijava minhas orelhas, sussurrava coisas que achava que eu não conseguiria ouvir. 2 palavras que eu havia imaginado, promessas murmuradas no vazio da minha surdez. Mas desta vez, enquanto ele desconectava o primeiro aparelho, ouvi-o dizer: "Todos prontos? Hora do show. O show, não o momento, não o pedido de casamento. O show, meu sangue gelou, mas minha expressão permaneceu calma, meu sorriso suave." Ele removeu o segundo aparelho auditivo, colocando ambos cuidadosamente sobre a toalha de mesa branca ao lado da minha taça de vinho. Todos observavam, seus rostos brilhando de expectativa. Então Tyler se ajoelhou, seus lábios se movendo, formando palavras. E desta vez, pela primeira vez, ouvi cada sílaba. "Olivia, você me fez o homem mais feliz do mundo", disse ele, sua voz transbordando sinceridade que enganaria qualquer um que o observasse. "Você quer casar comigo?" Lágrimas brotaram. Lágrimas de verdade. Por um instante, apesar de tudo, senti a alegria que sempre imaginei para este momento. Então, ele olhou para os outros e viu sua expressão mudar. Apenas um pouco, o suficiente. Meu Deus, ela está realmente chorando. Ele murmurou baixinho, os lábios quase imóveis.
Jéssica, você me deve $50. Eu disse que ela pagaria tudo. As palavras me atingiram como balas. Jéssica riu de verdade, aquele som que eu tanto ansiava ouvir de novo, mas não era a risada alegre e contagiante de que eu me lembrava, era cruel, mordaz, afiada como vidro quebrado. Meu Deus, Tyler, olha a cara dela, ela realmente acredita que você a ama. Minha mão congelou no meio do caminho até a boca. As lágrimas nas minhas bochechas passaram da alegria para algo completamente diferente. Algo quente e venenoso. Se acalma, Tyler sussurrou com um sorriso, ainda de joelhos, a caixinha do anel aberta. Só até eu receber as fotos. Meus pais precisam acreditar que isso é real até o testamento ser finalizado. O testamento dos pais dele. Tudo se encaixou com uma clareza nauseante. Os pais de Tyler, Margaret e Steven sempre me amaram. Margaret, em especial, me acolheu depois que perdi a audição, me tratando como a filha que nunca teve. 6 meses atrás, Steven foi diagnosticado com câncer em estágio 4. Segurei a mão de Margaret em meio às suas lágrimas, fiquei com eles durante o tratamento e levei refeições quando estavam exaustos demais para cozinhar. No mês passado, Tyler mencionou casualmente que seus pais estavam atualizando o testamento. Ele pareceu estranhamente satisfeito, mas não dei muita importância. Agora eu entendia. Eles estavam deixando tudo para ele, mas apenas se ele estivesse estabilizado, casado com alguém que eles aprovassem. Alguém como eu. A garota surda que demonstrou força e graça, a garota que Margaret disse ter feito de seu filho um homem melhor. Quanto tempo vamos ficar conversando? Perguntou minha outra amiga, Rachel, com a voz clara no silêncio do quarto. Tenho um encontro às 10. Só um jantar, disse Tyler, ainda sorrindo para mim, como se eu fosse o centro do seu mundo. Depois, ela pode chorar à vontade em casa, e eu invento alguma desculpa sobre medo de casar amanhã. Que homem cruel. Meu colega de trabalho, Jake, da empresa de marketing. Eu achava ele decente. Tem certeza de que ela não vai perceber? Tyler riu, levantando-se e me puxando junto. A caixinha do anel ainda estava aberta entre nós. Percebeu? Ela é surda, não é muito inteligente. A garota acredita em cada palavra que eu sinalizo. Quase fácil demais. O anel brilhava à luz de velas. Zircônia cúbica. Percebi então, nem era de verdade. Além disso, Tyler continuou colocando o anel falso no meu dedo enquanto eu permanecia paralisada. Quando meu pai bater as botas, os médicos dão a ele no máximo 3 meses de vida. Vou receber a herança, terminar com ela e finalmente fazer aquela viagem para Bali com a Madison. Madison, a instrutora de yoga dele. Falando nisso, disse Jessica, remexendo na bolsa. Madison mandou isso. Observei Jessica passar o celular de mão em mão, ouvi as risadas deles aumentarem. Vi o sorriso de Tyler se alargar enquanto ele olhava para a tela. Caramba, ela é bonita, disse Jake. Melhor do que essa? Perguntou Rachel, gesticulando para mim como se eu fosse um móvel. Tyler olhou para mim, depois olhou de verdade. E eu vi a verdade para a qual estive cega por 3 anos. Não havia nada em seus olhos. Olivia. Nenhuma ternura. Apenas cálculo frio e um desprezo mal disfarçado. Madison realmente se esforça. Ele disse que esta aqui parou de tentar há anos. Se acomodou. Além disso, e não me leve a mal, Liv, acrescentou ele, como se eu pudesse ouvi-lo sem mover as mãos para sinalizar. A coisa da surdez é meio complicada. Tipo, eu tenho que repetir tudo e o sexo é silencioso, é estranho. Mais risadas, daquelas que cortam. Minhas mãos tremiam. Meu corpo inteiro tremia. Mas meu rosto permanecia perfeitamente composto, perfeitamente surdo e perfeitamente alheio. Então, qual é o prazo? Jessica perguntou. Ela era minha melhor amiga desde a faculdade. Ela me abraçou quando chorei depois de perder-te a audição. Ela aprendeu a sinalizar para mim, ou pelo menos era o que eu pensava. Agora, eu me perguntava se ela só tinha aprendido o suficiente para me manipular. 3 meses, talvez 4. Assim que o dinheiro estiver na minha conta, vou armar uma briga. Dizer que não consigo lidar com a deficiência a longo prazo e dar o fora.
Ela vai ficar de coração partido, mas Tyler deu de ombros. Ela vai superar eventualmente. Garotas surdas também precisam de amor, certo? Eles acharam isso hilário. Eu estava lá, com um anel falso no dedo, cercada por pessoas em quem eu confiava meu coração e senti algo dentro de mim não se quebrar, mas se cristalizar, endurecer, se transformar em algo afiado e implacável. Minha taça de vinho estava sobre a mesa, cheia de um Cabernet Sauvignon tinto intenso. Tyler a havia pedido especialmente. Me disse por sinais que era a minha favorita, o que não era. Ele nunca tinha perguntado de fato o que eu gostava. Peguei a taça com cuidado e dei um pequeno passo em direção a Tyler. Todos ainda riam, ainda mostravam fotos da Madison, ainda se divertiam com a piada particular às minhas custas. Pensei em Margaret e Steven, em como Margaret havia chorado em meus braços na semana passada, me dizendo o quanto era grata por seu filho ter encontrado alguém como eu. Alguém real, alguém que o amava por quem ele era, não pelo que ele tinha. Pensei nos 3 anos que passei com Tyler, nos momentos que guardei com carinho, nos sinais de amor que interpretei mal porque estava desesperada para ser desejada, apesar da minha deficiência. Pensei em como todos haviam desempenhado seus papéis perfeitamente. Jessica fingindo ser minha melhor amiga, Rachel agindo como se estivesse preocupada com o meu bem-estar, Jake sendo o colega de trabalho compreensivo. Todos eles mentindo todos os dias porque sabiam que eu não podia ouvi-los. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Então, levantei a taça de vinho e derramei todo o conteúdo sobre a cabeça de Tyler. O ambiente ficou em completo silêncio. O silêncio verdadeiro, não o falso em que eu vinha vivendo. O vinho tinto escorreu pelo rosto de Tyler, pingando do nariz e manchando sua camisa branca impecável. Aquela cara que ele havia comprado especialmente para as fotos do pedido de casamento. Sua boca ficou aberta em choque, os olhos arregalados, congelados em meio a um suspiro. Todos me encararam e eu sorri. Vocês realmente acharam? Perguntei, minha voz rouca por anos sem usá-la, mas clara e forte, que eu não os ouviria. O rosto de Tyler passou de manchado de vinho tinto a branco como osso em segundos. Isso é impossível, sussurrou Jessica. Seu rosto era um retrato de horror crescente. Você é surdo. Eu era surda, corrigi, tocando a orelha onde o aparelho auditivo ficava. Cosmético agora. Passado. Fiz a cirurgia há 3 semanas. Me recuperei totalmente na quarta-feira passada. Que coincidência, não é? Bem a tempo do meu aniversário. Observei as implicações se instalarem. Observei-os perceberem que eu tinha captado tudo, cada sussurro, cada risada, cada piadinha cruel. Viva, começou Tyler, com o vinho ainda manchando sua gola. Não, eu disse, erguendo uma das mãos. Não ouse pronunciar meu nome com essa boca mentirosa. Tirei o anel de zircônia do dedo e o deixei cair na poça de vinho que se espalhava pela toalha de mesa branca. 3 anos, eu disse, encarando-os um a um. 3 anos da minha vida, e todos vocês foram cúmplices, cada um de vocês. Rachel teve a decência de parecer envergonhada. Jake não conseguia me encarar. Jessica apenas olhava fixamente sua maquiagem impecável craquelando. Mas Tyler... o choque de Tyler estava se transformando em algo mais, algo cortante. Quanto você ouviu? Perguntou ele lentamente. Meu sorriso se alargou, mostrando os dentes. Tudo. De hora do show a garotas surdas também precisam de amor. Cada palavra. Liv, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como você vem manipulando seu pai moribundo? Como você estava me traindo? Como você estava contando os dias para pegar o dinheiro e sumir? Minha voz se elevou. Ou você quer dizer, explicar como minha melhor amiga apostou na minha ingenuidade? Jessica estremeceu. Isso é insano, disse Tyler, tentando se recompor. Você está distorcendo as coisas. Suas palavras, aquelas que eu ouvi perfeitamente, cristalinas com meus ouvidos funcionando perfeitamente. Eu ri, o som como vidro quebrando. Me diga, Tyler, exatamente como você interpreta que ela é surda e não burra? Ele não respondeu. Peguei minha bolsa, tirei meu celular e o mostrei. A melhor parte? Gravei tudo, desde o momento em que você disse hora do show até pouco antes de eu te batizar com Cabernet.
Cada confissão, cada risada, cada palavra vil, a cor sumiu dos rostos deles. Você não faria isso, disse Tyler. Não faria o quê? Mandar para seus pais? Para o RH da minha empresa onde o Jake trabalha? Postar online? Mandar por e-mail para a Madison? Inclinei a cabeça. Você tem razão, eu não faria nenhuma dessas coisas. Um alívio passou rapidamente pelo rosto dele. Eu já fiz isso. Enviei para sua mãe há 5 minutos. Enquanto vocês me comparavam com a Madison, eu estava gravando e digitando. Ela deve ligar a qualquer momento. O celular de Tyler tocou. Era o toque da mãe dele. Sua mão tremia enquanto ele encarava a tela. Era o que eu imaginava, eu disse baixinho. Margaret checa as mensagens o tempo todo, principalmente qualquer coisa sobre você. E eu incluí um bilhete bem detalhado, explicando tudo o que acabei de descobrir. O testamento, o plano, cada detalhe. O rosto de Tyler empalideceu. Seu desgraçado. Você realmente... Meu pai está morrendo e você vai arruiná-lo com isso. Eu vou arruiná-lo? Minha voz falhou, a emoção transbordando pela primeira vez. Seu pai está morrendo e você estava tramando para enganá-lo, planejando usar o amor dele por você, a confiança dele em mim para roubar dele. É a minha herança. É decisão dele dar o dinheiro para quem ele quiser. E ele escolheu você, acreditando que você era o homem que ele pensava que você fosse. Eu estava tremendo de novo, mas não de medo. Dessa vez, de fúria. Você estava pronto para deixá-lo morrer, convencido de que seu filho era honrado e amoroso, quando, na verdade, você era apenas um parasita esperando que seu hospedeiro finalmente desse seu último suspiro. O telefone não parava de tocar. Tyler não atendia. Sabe qual é a parte mais cruel? Perguntei com a voz baixa. Eu realmente te amei. O meu eu verdadeiro amava o seu eu falso. Eu teria feito qualquer coisa por você, mas você não teve nem a cortesia da honestidade. Você teve que me ridicularizar, me degradar, me transformar em motivo de chacota para seus amigos. Olivia, por favor. Jessica tentou. Pare, eu a interrompi. Você perdeu o direito de pronunciar meu nome no momento em que minha deficiência se tornou seu alvo. Olhei para cada um deles uma última vez. Essas pessoas que compartilharam minha vida, meus segredos, minhas fraquezas, sorrindo na minha frente enquanto tramavam pelas minhas costas. Espero que cada um de vocês receba exatamente o que merece, eu disse. Então saí daquele restaurante de cabeça erguida, deixando-os com seu pânico, suas explicações, seus planos destruídos. Eu ainda não sabia, mas aquilo era só o começo, porque a vingança, eu logo perceberia, é melhor servida com paciência, estratégia e precisão implacável. E eu tinha acabado de dar a primeira mordida. Antes de prosseguirmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo. Adoramos ver de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez aqui, inscreva-se. Seu apoio nos permite compartilhar mais histórias épicas de vingança da vida real. Aproveite a audição. O ar da noite me atingiu como um tapa, cortante e frio. Andei 3 quarteirões antes de desabar em um banco na beira do Madison Park, ofegante, tentando digerir o que acabara de acontecer. Meu telefone não parava de vibrar, mensagem após mensagem após mensagem. Tyler, Olivia, por favor, respondam. Precisamos conversar. Tudo isso é um mal-entendido. Jessica, me desculpe. Eu nunca quis te magoar. Por favor, ligue. Rachel, o que você ouviu não foi a história completa. Jake, isso vai passar. Não precisa piorar as coisas. E então veio a mensagem que me fez cerrar os punhos. Tyler, se você não apagar essa gravação, vai se arrepender. Uma ameaça? Com certeza. Bloqueei todos eles. Depois, verifiquei meu e-mail e vi 17 novas mensagens. A maioria de Tyler, cada vez mais desesperado. Uma de Margaret. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria. Olivia, acabei de ouvir sua gravação. Ouvi 3 vezes porque não conseguia acreditar. Estou sentada com Steven e nós dois estamos atônitos. Confiamos totalmente em você com Tyler. Pensamos que ele finalmente se tornaria o homem que esperávamos que fosse. Eu te disse semana passada o quanto eu estava orgulhosa dele, o quanto ele havia mudado desde que te conheceu,
Como fui tola. Steven quer que você saiba que o testamento está sendo refeito imediatamente. Tyler não receberá nada além do que a lei exige. Todo o resto irá para a Fundação de Pesquisa do Câncer em nossos nomes. Sinto muito, querido, por tudo. Pela crueldade do meu filho, pelo sofrimento que ele te causou. Você merecia muito mais. Por favor, venha nos visitar quando estiver pronta. Você sempre será bem-vinda em nossa casa, mesmo que nosso filho não seja. Com amor, Margaret. Fiquei sentada naquele banco e chorei. Soluços reais e feios que jorravam do meu peito como se tivessem vida própria. As pessoas passavam, algumas parando para perguntar se eu estava bem, mas eu não conseguia responder, não conseguia falar. Só conseguia sentar e sentir todo o peso da traição me oprimindo. 3 anos. 3 anos de mentiras. Quantas vezes Tyler disse que me amava? Suas mãos traçando sinais cuidadosos, seu rosto tão sincero. Quantas vezes Jessica me abraçou, prometendo que sempre seríamos irmãs, jurando que nunca deixaria ninguém me machucar. Quantas vezes me sentei entre eles, surda e confiante, enquanto riam de mim. A crueldade não estava apenas na traição, estava em explorar minha deficiência. Eles usaram minha surdez como uma arma contra mim, um escudo para o seu engano. Eles me fizeram sentir que minha deficiência me tornava menos merecedora da verdade, menos digna de respeito. Isso doeu mais. O capacitismo escondido por trás de tudo. A suposição de que ser surda me tornava tola, fácil de manipular, menos que humana. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Olivia, disse uma voz feminina desconhecida. Meu nome é Teresa Langford. Sou advogada da Whitmore & Associates. Margaret Richardson entrou em contato comigo em seu nome. Não entendo, tal. Eu disse. Margaret quer garantir que você esteja protegida. Legalmente, Tyler poderia alegar difamação em relação à gravação que você compartilhou. O próprio áudio pode violar as leis de privacidade, dependendo das exigências de consentimento do seu estado. Ela está preocupada que ele possa retaliar. Meu estômago embrulhou. Eu não tinha pensado nisso. Eu estava tão irritada, tão magoada, que agi sem pensar. Mas Teresa continuou. Depois de analisar sua situação, acredito que você tem uma defesa sólida. Você estava gravando uma conversa da qual participava em um local semipúblico. Além disso, o conteúdo demonstra um potencial comportamento criminoso, especificamente conspiração para cometer fraude relacionada ao testamento. Isso nos dá uma vantagem significativa. Não tenho condições de contratar um advogado. Sussurrei. Margaret contratou nossos serviços para você. Considere o assunto encerrado. Fechei os olhos. Mesmo em meio à sua dor, mesmo enfrentando a doença de Steven e a traição de Tyler, Margaret estava tentando me proteger. Tem mais, disse Teresa. Margaret mencionou que você trabalha na Quantum Marketing, certo? Sim. Jake Thornton também trabalha lá. Com base nessa gravação, você pode ter motivos para uma denúncia de ambiente de trabalho hostil. Gostaria de agendar uma reunião com você e o departamento de RH. Tudo estava acontecendo rápido demais. Rápido demais. Preciso de tempo, eu disse. Preciso pensar, claro. Mas, Olivia, não deixe que eles te intimidem. Você não fez nada de errado. Eles que fizeram. Lembre-se disso. Depois que desliguei o telefone, fiquei naquele banco por mais 1 hora, observando as luzes da cidade se misturarem com minhas lágrimas, ouvindo sons que eu sentia tanta falta, buzinas de carros, sirenes distantes, o farfalhar das folhas no parque atrás de mim, um casal discutindo a meio quarteirão de distância, um músico de rua dedilhando seu violão com um estojo aberto para moedas, todo o barulho da vida com que eu sonhara durante meus anos de silêncio, e tudo o que eu sentia era vazio. Não voltei para casa naquela noite. O apartamento que eu dividia com Tyler parecia envenenado agora, cada memória manchada. Em vez disso, me hospedei em um pequeno hotel boutique no centro da cidade, em algum lugar onde ninguém pensaria em me procurar.
O quarto estava silencioso. Silencioso de verdade. Não o silêncio imposto pela surdez. Eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado, a conversa abafada de outros hóspedes, o ruído distante do trânsito. Cada som parecia um pequeno milagre e um peso esmagador ao mesmo tempo. Pedi serviço de quarto, embora não pudesse comer. Então, abri meu laptop e me deparei com algo que eu evitava desde que recuperei a audição. Minhas mensagens de voz. 6 anos de mensagens, salvas, mas não ouvidas. A voz da minha mãe, me desejando feliz aniversário no ano em que perdi a audição. O tom dela carregado de preocupação. Amigos me ligando durante aqueles primeiros meses. O primeiro, "Eu te amo", do Tyler, deixado como mensagem porque eu tinha perdido a ligação dele. Comecei pela mais recente, indo para trás. As mensagens do Tyler nos últimos 6 meses foram reveladoras de maneiras que eu não tinha percebido. O tom dele mudava, dependendo se ele achava que eu conseguiria ouvi-las de alguma forma ou se ele estava apenas deixando uma mensagem de rotina. As mensagens cuidadosas, doces e carinhosas, essa era a mentira. As irritadas, apressadas e indiferentes. Essa era a verdade. Uma do mês passado. "Ei, presa no trânsito. Não me espere acordada. Aliás, você lembrou de mandar aquele cartão para essa minha mãe? Ela está me enchendo o saco por causa disso." Ele desligou no meio da frase, provavelmente percebendo que eu não conseguiria ouvi-la mesmo. E então, 3 meses atrás, uma mensagem que me fez gelar o sangue. Voz de Madison. "Tyler, meu bem, você deixou seu relógio lá em casa, né? Aquele caro. É melhor pegar antes que sua namorada surda perceba que sumiu. Me liga depois, te amo." Ela discou meu número por engano. Provavelmente tinha os 2 contatos salvos e apertou o errado. Fiquei olhando fixamente para a barra de reprodução na tela. Não era uma traição nova, era uma traição antiga, finalmente revelada. Ele estava me traindo há pelo menos 3 meses, provavelmente mais. E eu não fazia a menor ideia. Incapaz de ouvir as evidências que qualquer pessoa com audição normal teria percebido imediatamente. Foi aí que o plano de verdade começou a se formar. Não a vingança impulsiva e raivosa de expô-los. Isso já tinha sido feito. A gravação tinha vazado. Margaret e Steven sabiam a verdade. A herança de Tyler tinha ido embora. Não, isso seria diferente. Cirúrgico. Preciso. Algo que doeria tanto quanto eles me machucaram. Abri um novo documento no meu laptop e comecei a digitar. Alvos: 1. Tyler Richardson, principal. 2. Jessica Monroe. 3. Rachel Thompson. 4. Jake Thornton. Para cada nome, comecei a listar vulnerabilidades, segredos, tudo o que eu havia aprendido ao longo de 3 anos de amizade e confiança, coisas que eles agora se arrependeriam de ter compartilhado. Tyler foi fácil. Sua carreira na empresa do pai se baseava inteiramente em nepotismo. Cada promoção que ele recebeu não foi por mérito, mas porque Steven acreditava em dar oportunidades ao filho. Sem a proteção do pai e sem a herança, Tyler não tinha nada. Seu apartamento fora pago por um fundo familiar. Seu carro, um presente. Até mesmo seu guarda-roupa caro vinha do cartão de crédito de Steven. Sem o dinheiro da família, Tyler era apenas um gerente mediano inepto, sem habilidades reais, e com um currículo repleto de conquistas exageradas. Jessica era mais complicada. Ela havia me confidenciado no ano passado sobre sua certificação para lecionar, especificamente sobre como havia colado na prova de licenciamento. Estava apavorada, convencida de que seria pega. Eu a tranquilizei, ajudei-a a lidar com a ansiedade. Toda a sua carreira se baseava em uma credencial fraudulenta. Rachel trabalhava com vendas farmacêuticas e, certa vez, bêbada, me confessou que vendia medicamentos controlados para amigos sem receita. Ela riu, dizendo que estava ajudando as pessoas. Ilegal, claro, e ela me deu os nomes. Jake era o mais cuidadoso, mas cometeu um único erro crucial. Numa festa da empresa, ele me mostrou e-mails de um concorrente, informações confidenciais que ele havia recebido de uma ex-namorada que ainda trabalhava lá. O objetivo dele não era usar informações privilegiadas, mas espionagem corporativa certamente era. Ele usou isso para conquistar uma conta importante e conseguir uma promoção. Digitei tudo, cada detalhe que conseguia lembrar. Então, comecei a cruzar as informações. Quem devia o que a quem?
Quem tinha influência sobre quem? Onde estavam os pontos de pressão? Meu telefone vibrou. Outro número desconhecido. Atendi com cautela. Olivia, uma voz jovem e nervosa. Espero que não se importe com a minha ligação. Consegui seu número com a minha mãe. Sou Sarah Richardson, a irmã mais nova do Tyler. Eu nunca a tinha conhecido. Ela estava estudando na faculdade no exterior, e Tyler raramente a mencionava. O filho predileto não gostava de ser lembrado de que seus pais tinham outro filho, mais bem-sucedido. Oi, eu disse cuidadosamente. Acabei de falar com a mamãe. Ela me contou tudo. A voz de Sarah falhou. Sinto muito. O Tyler sempre foi difícil, mas nunca imaginei que ele faria uma coisa dessas. Usar alguém assim. Por que você está ligando? Porque quero ajudar, ela disse. Mamãe e papai estão arrasados. Papai está chorando e ele nunca chora. Mamãe parece ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. E o Tyler, ele já está ameaçando entrar com um processo, dizendo que você violou a privacidade dele, que você os manipulou. Meu maxilar se contraiu. Claro que sim. Ele também está tentando convencê-los de que você está mentindo, que a gravação é falsa ou fora de contexto. Sarah fez uma pausa. Eu contei a ele sobre as outras vezes em que o Tyler fez isso antes. Não exatamente a mesma coisa, mas parecido. Teve uma garota no primeiro ano da faculdade. Ele namorou com ela porque o pai dela tinha uma concessionária de carros. A convenceu a comprar um carro de luxo para ele a preço de custo. E depois terminou com ela uma semana depois de receber o documento do carro. Outra garota, cuja família tinha uma casa de férias em Aruba. Ele ficou 2 semanas, a pediu em casamento e terminou o namoro no dia seguinte ao retorno deles. Apertei o telefone com força. Ele tem um padrão muito claro. Ele usa as pessoas pelo que elas podem lhe oferecer e depois as descarta. Mas ele sempre foi cuidadoso o suficiente para que ninguém conseguisse provar. Dessa vez, você realmente o pegou. O tom de Sarah endureceu. E eu quero ter certeza de que ele realmente pague por isso. Não apenas perca a herança. Qual é o seu plano? Sou assistente jurídica em um escritório em Boston. Eu me concentro em casos de fraude. E o que Tyler fez, convencer meus pais a elaborar o testamento de uma certa maneira, enquanto escondia suas verdadeiras intenções, pode ser passível de processo. Chama-se influência indevida, um tipo de abuso contra idosos. Meu peito apertou. Abuso contra idosos. Meu pai tem câncer. Ele é frágil. Tyler se aproveitou dessa fragilidade para distorcer um documento legal a seu favor. Se pudermos provar a intenção, o que podemos graças à sua gravação, ele poderá enfrentar acusações criminais. Seus pais concordariam com isso? Processar o próprio filho? Sarah ficou em silêncio por um momento. Mamãe concordaria. Ela está furiosa. Ele está arrasado. Mas ele tem princípios. Se ele acreditasse que Tyler infringiu a lei, exigiria justiça. Conversamos por mais 1 hora. Sarah me enviou arquivos, jurisprudência, documentos comprobatórios. Ela era minuciosa, meticulosa e implacável quando se tratava do irmão. Ele passou a vida inteira se aproveitando do amor e do dinheiro dos nossos pais. Ela disse que era hora de ele aprender que ações têm consequências. Quando finalmente desliguei o telefone, entendi melhor o passado de Tyler. A manipulação, o rastro de mulheres que ele usou, as mentiras para os pais delas para se proteger. E eu tinha uma aliada. Segunda-feira chegou rápido demais. Passei o fim de semana tirando minhas coisas essenciais do apartamento de Tyler enquanto ele estava fora, sem saber para onde, sem me importar. As ligações e mensagens dele pararam depois que o bloqueei, mas eu vi o carro dele circulando o quarteirão como um predador. Meu novo apartamento era menor, mais barato, em um bairro menos chamativo, mas era meu, limpo e intocado. Entrar na Quantum Marketing foi como entrar em uma zona de guerra. Eu estava lá há 4 anos, cheguei a gerente sênior de contas, apesar da minha deficiência. Ou talvez sussurrou uma voz baixa e amarga por causa dela. Talvez eles me promovessem para parecer progressista, sem nunca esperar que eu fosse realmente competitiva.
O pensamento me deu náuseas. Jake estava em sua mesa quando cheguei. Ele olhou para cima. Nossos olhares se encontraram e ele empalideceu. Desviou-lhe o olhar rapidamente, mas notei suas mãos tremendo enquanto segurava a xícara de café. Ótimo, que ele me tema. Minha mesa ficava ao lado da dele. Uma peculiaridade que antes eu considerava conveniente. Agora era tática. Eu podia vislumbrar sua tela se me inclinasse para a direita. Ouvir suas ligações, algo que eu nunca tinha feito antes. Entrei no sistema e comecei a trabalhar, agindo normalmente, como se não tivesse destruído meu círculo social 3 dias atrás. Às 10 horas, meu computador emitiu um sinal com um convite para uma reunião. Sala de conferências, Pitcher 3. Adorei. Jake também viu. Seu rosto passou de pálido para verde. A hora antes da reunião pareceu interminável. Eu podia ouvir Jake fazendo ligações, sua voz baixa, em pânico. Ele repetia frases como mal entendido, tirado de contexto e ambiente de trabalho hostil. Estava tentando se antecipar, moldar sua própria versão dos fatos. Às 10 horas e 55 minutos, fomos até a sala de reuniões, sem palavras, sem olhares. Lá dentro, Brenda Kolsky, chefe de RH, e David Winters, nosso diretor de departamento, estavam esperando. Ambos pareciam sérios. Brenda apontou para as cadeiras. Obrigada por virem, disse ela, com uma neutralidade profissional. Recebemos informações preocupantes sobre conduta no ambiente de trabalho e precisamos tratar disso imediatamente. Jake se inclinou para a frente. Antes de prosseguir, quero deixar registrado que qualquer coisa dita fora do horário de trabalho, em particular, não é assunto da empresa. Tenho direito à privacidade. Sr. Thornton, interrompeu David, não estamos debatendo privacidade. Estamos aqui para tratar de um comportamento que afeta o ambiente de trabalho. Brenda abriu uma pasta. Olivia, você apresentou uma queixa formal na sexta-feira à noite sobre comentários feitos pelo Sr. Thornton a respeito da sua deficiência. Você também enviou evidências em áudio. É isso mesmo? Sim, respondi. Jake ficou boquiaberto. Você reclamou? Está falando sério? Isto é, vingança contra Tyler, Sister Thornton. O tom de Brenda se tornou mais incisivo. Você permanecerá em silêncio até que lhe seja solicitado que fale. Ela pressionou um botão do laptop e a sala se encheu de som. Minha gravação, a parte em que Jake falou. Ela é surda, não ingênua. Acredita em cada palavra em língua de sinais. Quase fácil demais. Droga, ela é bonita. Melhor do que esta. Madison realmente se esforça. Esta desistiu há anos. A voz de Jake, rindo, brincando, me desumanizando. A gravação terminou. Silêncio. O tipo de silêncio que oprime. Sr. Thornton, disse David lentamente. Pode explicar isso? Foi uma piada, disse Jake, desesperado. Uma piada ruim, de mau gosto, mas uma piada. Estávamos bebendo e você fez comentários depreciativos sobre a deficiência de uma colega. Brenda disse que você se juntou a uma conversa zombando explicitamente da senhorita Summers por ser surda. Você a comparou negativamente a outra mulher. E a gravação completa mostra que você sabia que ela não podia ouvi-lo. A gravação prova que eu mal falei. Jake protestou. Isso é principalmente Tyler e Jessica. Eu só ri algumas vezes. Você participou, disse David. Isso basta. Brenda continuou, segurando outro documento. Também estamos investigando a conta do Anders, aquela que você ganhou no último trimestre. O rosto de Jake mudou de verde para cinza. Recebemos uma denúncia anônima na semana passada, sugerindo conduta imprópria na forma como você obteve informações sobre as necessidades e o orçamento deles. Desde então, solicitamos e-mails confirmando que você recebeu informações confidenciais de uma fonte da antiga empresa de marketing deles. Isso é... Posso explicar? Espionagem corporativa. Sr. Thornton, você usou informações obtidas ilegalmente para garantir um cliente. David se levantou. Você está demitido. Com efeito imediato, a segurança o acompanhará para recolher seus pertences. Seu último pagamento será enviado pelo correio. Jake olhou para mim e pela primeira vez vi medo genuíno em seus olhos. Você fez isso. Você me denunciou. Não, eu disse calmamente. Eu denunciei seu comportamento no meu jantar de aniversário. A investigação de espionagem corporativa aparentemente já estava em andamento. Uma coincidência interessante, no entanto.
era mentira. Eu mesmo enviei a denúncia anônima na sexta-feira à noite de um e-mail descartável, incluindo detalhes suficientes apenas para guiá-los na direção certa. Teresa, a advogada que Margaret contratou, me orientou sobre como redigir a denúncia para evitar consequências legais. Jake abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Isso é, você está arruinando vidas por causa de sentimentos feridos. Não, eu disse. Estou responsabilizando as pessoas por seus atos. Há uma diferença. A segurança chegou. Jake foi escoltado para fora, ainda protestando, ainda insistindo que tudo não passava de um mal-entendido. Assim que ele saiu, Brenda se virou para mim. Quero que você saiba que levamos a discriminação no ambiente de trabalho extremamente a sério. Comentários sobre sua deficiência são inaceitáveis e deveríamos ter criado um ambiente onde você se sentisse seguro para relatar suas preocupações mais cedo. Obrigada, eu disse. Também estamos preparados para oferecer serviços de apoio, aconselhamento, se necessário, e se você não se sentir confortável em permanecer em sua equipe atual, dadas as circunstâncias, podemos discutir transferências. Considere correr, me esconder, deixá-los vencer, me forçando a sair. Não, eu disse. Gosto da minha equipe. Sou bom no meu trabalho. Não vou a lugar nenhum. David realmente sorriu. Ótimo. Não gostaríamos de perdê-lo. Você é um dos nossos melhores. Ao sair da sala de conferências, algo mudou dentro de mim. A primeira peça do dominó havia caído. Jake se foi, carreira arruinada, potencialmente enfrentando acusações legais por espionagem corporativa. 1 a menos, 3 para ir. Jessica seria mais difícil. Depois de bloqueá-la, cortei o contato direto com ela, mas eu conhecia sua rotina, seus padrões. Ela dava aulas para o seu terceiro ano na escola primária Riverside, supervisionava o almoço às terças-feiras e sempre parava na mesma cafeteria antes da aula. Eu não queria um confronto, queria algo permanente. Na manhã de terça-feira, me vesti com cuidado, profissional, mas acessível, e dirigi até o Departamento Estadual de Educação no centro da cidade. Marquei um horário com um nome falso, alegando que precisava verificar as credenciais de uma professora para uma inscrição em uma escola particular. A atendente era de meia idade, tinha olhos gentis e sapatos confortáveis. Como posso ajudar? Perguntou. Estou considerando professores particulares para o meu sobrinho. Eu disse, mentindo com naturalidade. Uma delas, Jessica Monroe, afirma ser certificada pelo Estado. Só preciso verificar suas credenciais antes de contratá-la. Claro, deixe-me verificar, respondeu ela, digitando algo no computador. Monroe. Jessica Monroe. Aqui estamos. Ela recebeu sua certificação há 3 anos, atual e válida. Posso ver o certificado? Perguntei. Desculpe ser difícil, mas já tivemos problemas com fraudes antes. Sem problemas, inteligente verificar. Ela imprimiu o documento oficial e me entregou. Aqui está uma cópia da certificação dela. Você pode ver as notas da prova aqui. Ela passou com notas altas. Analisei os números. Notas perfeitas em várias sessões. Suspeitosamente perfeitas. Essas são notas excepcionais, eu disse cautelosamente. Estou genuinamente impressionado. Ela deve ter estudado muito. A atendente sorriu. Temos orgulho dos nossos professores. Altos padrões garantem uma educação de qualidade. Saí com o documento e fui direto para um especialista em segurança cibernética que Sarah recomendou. Liam. Exatamente como eu imaginei. Moletom com capuz, vários monitores, energéticos espalhados pela mesa. Você quer que eu encontre provas de fraude em uma prova estadual? Ele perguntou, arqueando uma sobrancelha. Isso é pedir demais. Esses sistemas deveriam ser seguros. Deveriam. Assenti. Mas Jessica admitiu que comprou as respostas de uma empresa de preparação para provas que tinha acesso às questões reais. Ela estava bêbada quando me contou, apavorada com a possibilidade de ser pega, mas deu detalhes. A empresa EduPrep Solutions. Os dedos de Liam deslizaram pelo teclado. EduPrep Solutions. Acertei.
Eles foram fechados há 2 anos, exatamente por isso. Vender questões reais de provas. Um escândalo total. Ele abriu artigos. Diz aqui que havia alguém dentro do centro de testes que vazou as questões. Se Jessica as usou, suas notas seriam iguais às de outros que também as usaram. Exatamente. E se eu conseguir encontrar o conjunto de questões vazadas, mais digitação. Ei, isso é interessante. O Conselho Estadual de Educação mantinha registros de casos suspeitos de fraude. Eles sinalizavam contas com padrões de respostas incomuns, notas perfeitas em sessões que geralmente confundem as pessoas. Ele virou um monitor para mim. Uma lista de nomes, todos sinalizados para a investigação, mas nunca apurados por falta de provas. Jessica Monroe estava lá. Você consegue os detalhes da prova dela? Perguntei. Tecnicamente não, disse Liam. Mas se alguém apresentasse uma queixa formal sobre suspeita de fraude de credenciais, o Conselho Estadual teria que investigar. E ao fazer isso, eles consultariam esses registros. Como alguém faria uma denúncia? Ele deslizou um papel na minha direção. Portal online anônimo. Detalhes suficientes apenas para justificar uma investigação. Passei a hora seguinte com Liam elaborando a denúncia perfeita. Incluímos o link do EduPrep, a data da certificação dela, o status de sinalizada. Detalhamos o suficiente para ser crível, mas o bastante para ser vago quanto à fonte. Isso acionaria uma revisão automática. Liam disse que eles iriam pegar a prova dela, comparar com as questões vazadas e verificar as respostas dela com as de pessoas que já haviam colado. Se ela tivesse usado aquelas respostas, eles descobririam e a certificação dela seria revogada. Ela perderia a licença para lecionar e possivelmente enfrentaria acusações criminais por fraude. Enviei a denúncia naquela noite usando uma VPN, um e-mail descartável, apagando meus rastros meticulosamente e esperei. 2 semanas depois, o mundo de Jessica desmoronou. Vi primeiro nas redes sociais. Uma amiga postou: "Não acredito no que está acontecendo com a Jessica. Que injustiça. Ela é uma professora tão dedicada." Outra: "A escola primária Riverside perdeu uma ótima professora hoje. Esse sistema está quebrado." Fiz algumas pesquisas. Encontrei uma notícia local daquela manhã. Professora local perde certificação em escândalo de provas. A matéria detalhava como Jessica Monroe havia usado questões obtidas fraudulentamente para a prova de certificação. O Conselho Estadual revogou a licença dela enquanto a investigação estava em andamento. A escola primária Riverside a demitiu imediatamente. Sua carreira cuidadosamente construída desmoronou em um único dia. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. "Você fez isso." A voz de Jessica estava rouca de tanto chorar. "Eu sei que foi você. Quem mais saberia?" "Não sei do que você está falando", eu disse calmamente. "Não minta. Você é a única pessoa para quem contei sobre a EduPrep. Você está destruindo todo mundo por causa daquele jantar." "Eu não estou destruindo ninguém", eu disse. "Só estou ajudando a verdade a vir à tona. Você se destruiu quando escolheu trapacear. Eu precisava daquele emprego. Empréstimos estudantis, aluguel, Você precisava dele", repeti. "Então você trapaceou. Construiu sua carreira em cima de uma mentira. Me diga, Jessica, quantas crianças você ensinou? Quantos pais confiaram em você, acreditando que você era qualificada?" Ela estava soluçando. "Você está sendo cruel." "Estou sendo justa", corrigi. "Você trapaceou. Você foi pega. Você enfrenta as consequências." "Isso não é crueldade. Isso é justiça. Tyler estava certo sobre você." Ela cuspiu as palavras. "Você é vingativa, Anne." Desliguei, bloqueei o número e voltei ao trabalho. 2 a menos. Rachel foi mais cautelosa que as outras. Depois da demissão de Jake e do escândalo de Jessica, ela claramente percebeu que poderia ser a próxima. Apagou todas as redes sociais, trocou de número de telefone e até mudou de apartamento. Mas não podia mudar de emprego. Precisava da vaga de vendedora de produtos farmacêuticos na Meridian Health Solutions. Era dela.
A renda dela, a carreira, a identidade. Tudo construído sobre atividades ilegais. Eu mantive registros meticulosos ao longo dos anos, não porque planejei isso, mas porque sou naturalmente organizada. Meu celular tinha fotos de festas, incluindo uma em que a bolsa da Rachel tinha derramado e seu estoque de remédios controlados estava espalhado pela mesa. Ela deu risada, alegando que eram para amigos que não podiam pagar médicos. Na época, achei que ela estava sendo generosa, ajudando quem não tinha plano de saúde. Agora eu via aquilo pelo que era, um crime grave. Entrei em contato com Teresa, a advogada. Tenho provas de alguém distribuindo medicamentos controlados ilegalmente. O que eu faço? Perguntei. Denuncie às autoridades competentes, disse Teresa. Neste caso, à polícia ou ao Conselho Regional de Farmácia. Dada a gravidade do crime, eu recomendaria o Ministério Público. Eles lidam com tráfico de medicamentos controlados. Parece extremo, mas não é. Medicamentos controlados podem ser perigosos se não forem monitorados adequadamente. Ela não está apenas infringindo a lei, ela está potencialmente prejudicando pessoas. Teresa me conectou com um agente do Ministério Público, Martinez. Ele lhe levou minha declaração a sério. Forneci as fotos, os nomes dos destinatários e as datas aproximadas. Também mencionei o trabalho dela em vendas farmacêuticas, o que lhe dava acesso às amostras. Vamos investigar, disse Martinez. Se isso for verdade, ela enfrentará acusações federais. Não estou tentando arruinar a vida dela, eu disse, sinceramente. Só quero justiça. Senhora, a senhora não está arruinando a vida dela. Ela mesma fez isso. A senhora só está garantindo que ela não continue infringindo a lei. A investigação durou 3 semanas. Não tive notícias diretas de Rachel, mas por meio de contatos em comum, descobri que ela havia ficado paranoica, convencida de que alguém a estava observando, com medo de vender comprimidos, até mesmo para clientes regulares. Ela sabia que algo estava para acontecer, só não sabia quando. A operação policial ocorreu em uma tarde de quinta-feira. Agentes do Ministério Público chegaram a Meridian Health Solutions com um mandado. Apreenderam seu laptop, celular e arquivos. Entrevistaram colegas de trabalho, revistaram seu escritório e encontraram tudo. Não se tratava apenas da distribuição ilegal de comprimidos, mas também de evidências de que ela havia roubado amostras por anos, falsificado registros e vendido substâncias controladas para dezenas de pessoas sem receita médica. Rachel foi presa em sua mesa, algemada, enquanto seus colegas assistiam. A empresa divulgou um comunicado. A Meridian Health Solutions tem tolerância zero para atividades ilegais. O contrato de trabalho da senhorita Thompson está rescindido e estamos cooperando com os investigadores federais. Recebi um e-mail de Martinez. Não teríamos conseguido construir este caso sem as suas informações. A senhora Thompson está enfrentando várias acusações criminais. Obrigada por fazer a coisa certa. Eu fiquei olhando para o e-mail. A coisa certa será? Ou eu estava apenas os magoando porque eles me magoaram? Então me lembrei de Rachel no meu jantar de aniversário. O escárnio, as risadas, a total falta de remorso. E pensei em todas as pessoas prejudicadas pelos seus comprimidos. Pessoas que confiaram nela, assim como eu, um dia confiei em todos eles. 3 já foram, falta 1. Tyler não era apenas meu ex-namorado. Ele era o arquiteto de tudo. O líder, aquele que orquestrou minha humilhação e planejou lucrar manipulando seu pai moribundo. Derrubá-lo exigia mais do que expor crimes passados. Exigia desmantelar sua vida, peça por peça, até que ele sentisse o gosto de perder tudo. Comecei pelo emprego dele. Steven Richardson era dono da Richardson Enterprises, uma empresa de importação e exportação de médio porte. O cargo de Tyler era gerente de operações, uma posição que soava impressionante, mas era em grande parte inventada. Ele chegava atrasado, saía cedo e passava os dias no campo de golfe com clientes. Antes de seus pais descobrirem a verdade sobre o testamento, Tyler era intocável. O filho amado de Steven, o queridinho. Depois da gravação, Steven mal falava com ele, mas Steven estava morrendo. Câncer de pâncreas em estágio 4, 3 meses de vida, se tivesse sorte. Ele não tinha energia para uma longa disputa corporativa. Margaret estava focada em cuidar dele, não em reestruturar a empresa. Então procurei Sarah.
Steven ainda é o dono da empresa, certo? Perguntei durante nossa ligação semanal. Tyler não pode tomar decisões importantes sem a aprovação dele. Correto, disse Sarah. Por quê? Porque Tyler está desviando dinheiro. Um silêncio se estendeu na linha. Então explique. Passei semanas vasculhando o rastro digital de Tyler. Preguiçoso e arrogante, ele era descuidado. Fotos do escritório dele revelaram papéis em sua mesa, arquivos abertos no computador, post-its com senhas. Com a ajuda de Liam, consegui identificar um padrão. Tyler estava criando contas falsas de fornecedores, aprovando pagamentos para empresas inexistentes e desviando o dinheiro para contas pessoais. Pequenas quantias de cada vez, alguns milhares aqui, alguns milhares ali. Mas, ao longo de 3 anos, o total chegou a quase $200 mil. Desde sua promoção a gerente de operações. Eu disse a Sarah, o departamento de contabilidade não percebe porque ele mesmo aprova os pagamentos. Steven confia nele, ninguém questiona. Sarah pediu provas. Enviei tudo. Capturas de tela, extratos bancários obtidos por meios que não pedi a Liam para explicar, contratos de fornecedores falsificados. Isso é motivo suficiente para um processo, disse Sarah lentamente. Mas pai, ele que está tão doente, Olivia, não sei se ele vai conseguir lidar com a ideia de que Tyler andou roubando. Ele precisa saber, eu disse, e Tyler precisa sofrer consequências reais. 3 dias depois, Steven convocou uma reunião do conselho. Apesar da doença, ele compareceu pessoalmente. Margaret estava ao seu lado, Sarah por videoconferência. Tyler chegou esperando uma avaliação trimestral de rotina. Em vez disso, encontrou a sala cheia de executivos, o departamento jurídico da empresa e um contador forense. A voz de Steven estava fraca, mas firme. Tyler, você está demitido do seu cargo imediatamente. Além disso, a empresa está entrando com um processo criminal por peculato e fraude. O rosto de Tyler empalideceu. O quê? Pai, isso está errado. Alguém está me armando uma cilada. Temos 3 anos de registros, disse o contador forense, abrindo planilhas na tela da sala de conferências. Faturas falsas, assinaturas falsificadas, depósitos em contas ligadas a você. Não é um acidente. Tyler examinou a sala, frenético. Seu olhar parou em Margaret. Mãe, você precisa entender, é a Olivia. Ela está tentando me arruinar porque eu terminei com ela. Você não terminou com ela, disse Margaret suavemente. Você a usou. Você mentiu para nós, para ela, para todos. E aparentemente você estava tirando dinheiro do seu pai enquanto ele estava doente. Eu não estava roubando. É a minha empresa. Você era um funcionário. O advogado interrompeu. Você não tinha direitos de propriedade. Cada centavo que você pegou foi roubo. Steven olhou para o filho com uma expressão que reconheci da gravação que ouvi na voz de Margaret. Mágoa misturada com desgosto. Eu te dei tudo, Tyler. Todas as chances, todas as oportunidades para você provar seu valor e você jogou tudo fora. Cada centavo, por dinheiro que você nem precisava. Pai, por favor, a segurança vai escoltá-lo para fora. Seus pertences serão enviados pelo correio. Se você tentar entrar novamente, será preso por invasão de propriedade. A voz de Steven tremia. Eu não quero te ver, nem no hospital, nem em casa. Você não é bem-vindo aqui. Tyler estava chorando agora. Lágrimas verdadeiras, mas pareciam mais raiva do que remorso. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Vou processá-los por demissão injusta e difamação. Por quê? A voz de Sarah soou pela chamada de vídeo. Nítida, precisa, por pegar vocês cometendo crimes. Por favor, tentem. Eu adoraria acrescentar mais detalhes ao processo criminal. A segurança chegou. Tyler resistiu, gritando traição, conspiração, insistindo que tudo era culpa da Olivia. Sua voz ecoou pelo corredor enquanto o arrastavam para fora. Assim que ele saiu, Steven afundou na cadeira. Margaret colocou a mão em seu ombro. Obrigado, disse Steven para todos na sala. Meu filho pode ser um ladrão e um mentiroso, mas pelo menos ele não vai continuar prejudicando esta empresa. Eu assisti a tudo acontecer do computador do Liam, onde ele havia invadido os sistemas de segurança a meu pedido. Parecia irreal testemunhar a última peça do dominó caindo.
Tyler foi demitido, enfrentando acusações criminais, afastado da família, perdeu sua criança e teve sua reputação destruída. Tudo que ele havia construído na vida, aniquilado em uma única reunião. Eu deveria ter sentido triunfo, alívio, alguma coisa. Em vez disso, senti um vazio. 3 meses depois, Jake estava desempregado na área de marketing depois que a notícia sobre sua espionagem corporativa se espalhou. A última vez que ouvi falar dele, ele estava trabalhando no varejo em uma grande loja de departamentos, mal conseguindo pagar o aluguel. Jessica perdeu o emprego de professora. Ela tentou recorrer da revogação, mas as provas eram esmagadoras. Ela trabalhava como barista agora, seu diploma não valia nada, sua reputação na área destruída para sempre. Rachel aguardava julgamento por 14 acusações federais relacionadas ao tráfico de medicamentos controlados. Sua fiança era de $100 mil que ela não podia pagar. Ela estava detida na cadeia do condado em Quetzalcoatl. De acordo com a agenda do promotor, provavelmente ficaria lá até o julgamento em 8 meses. Se condenada, ela poderia pegar até 20 anos de prisão federal. Tyler também aguardava julgamento. Pequilato, fraude, tentativa de fraude de herança e uma dúzia de outras acusações que Sarah continuava acrescentando à medida que mais esquemas dele vinham à tona. Sua fiança era ainda mais alta. Ao contrário de Rachel, ele havia pago a fiança, mas apenas porque um ex-colega da faculdade teve pena dele. Ele morava em um apartamento minúsculo na pior parte da cidade, trabalhando como entregador. Sua vida completamente destruída. Eu os destruí sistematicamente, impiedosamente, completamente e não senti nada. Minha audição foi totalmente restaurada. O Dr. Reeves me liberou para parar de usar os aparelhos auditivos completamente. Agora eu conseguia ouvir tudo. Cada conversa, cada sussurro, cada som que eu havia perdido por 6 anos. Mas em vez de alegria, eu me sentia vazia. O trabalho estava bem. Eu havia sido promovida depois da saída de Jake, recebendo as contas dele e um aumento. As pessoas me tratavam com um respeito cauteloso, mais por medo do que por consideração genuína. Elas tinham visto o que acontecia com qualquer um que me contrariasse. Eu havia me tornado o exemplo a ser evitado. A garota surda que ouvia tudo e destruía todos que a prejudicavam. Meu apartamento estava silencioso. Silencioso de verdade, não o falso silêncio da surdez. Eu conseguia ouvir meus vizinhos discutindo através das paredes. O trânsito lá fora, meu próprio coração batendo à noite, e eu estava sozinha. Steven morreu 6 semanas depois da demissão de Tyler. O câncer se espalhou mais rápido do que o esperado. Margaret me ligou com a voz embargada. Ele perguntou sobre você no final, disse ela. Queria saber se você estava bem, se tinha encontrado a felicidade. Você contou a verdade para ele? Eu disse que você era forte. Margaret disse que você ficaria bem. Nós duas sabíamos que era mentira. O funeral foi pequeno, privado, apenas para a família imediata. Tyler não foi convidado. Sarah me contou depois que ele apareceu, mesmo assim, tentou entrar à força e teve que ser escoltado pela polícia. Ele está completamente desequilibrado, disse Sarah. Ele culpa todo mundo, menos a si mesmo, principalmente você. Ele é perigoso? Não sei. Ele está desesperado, com raiva, humilhado. Essa é uma combinação perigosa. Comecei a olhar por cima do ombro, checar as fechaduras 2 vezes, mudar meu trajeto para o trabalho. Mas o ataque não foi físico, foi digital. Alguém criou um site com aparência profissional, detalhado e convincente. Contava a história de uma mulher vingativa que usou uma deficiência para ganhar simpatia e que, em seguida, arruinou sistematicamente vidas inocentes por causa de um mal-entendido. O site tinha fotos minhas, detalhes sobre meu passado, a demissão de Jake, a perda da certificação de Jessica, a prisão de Rachel, as acusações contra Tyler. Me pintava como uma mestre da manipulação que gravou uma conversa privada ilegalmente e a usou como arma para destruir vidas. Viralizou. Em poucos dias, eu estava infame por todos os motivos errados. Artigos foram publicados com títulos como "A vingança de uma mulher surda foi longe demais" e
quando as vítimas se tornam perpetradoras, a ética da retaliação desproporcional. As sessões de comentários explodiram em opiniões. Algumas pessoas me apoiaram, disseram que o que eu tinha feito era justificado, mas muito mais pessoas me condenaram, alegando que eu tinha ido longe demais, que eu não era melhor do que aqueles que eu havia atacado. Minhas redes sociais foram inundadas por mensagens de ódio, ameaças de morte e divulgação de informações pessoais. As pessoas descobriram onde eu trabalhava, onde eu morava. Os telefones da Quantum Marketing não paravam de tocar com ligações exigindo minha demissão. Brenda me chamou ao seu escritório. Estamos sob pressão, disse ela, de clientes, funcionários, do público. Isso está se tornando um problema. Você vai me demitir? Não, mas você precisa entender que essa situação é precária. Se piorar, talvez tenhamos que reconsiderar sua função pelo bem da empresa. Saí do escritório dela sentindo as paredes se fechando. Naquela noite, alguém pichou a palavra vingativo na entrada do meu prédio. Os pneus do meu carro foram furados. Minha caixa de correio ficou lotada de cartas de ódio. Sentei-me no meu apartamento ouvindo sirenes do lado de fora, vizinhos cochichando no corredor, o ruído ambiente de uma cidade que de repente parecia hostil. E eu me perguntei se talvez eles estivessem certos. Talvez eu tivesse ido longe demais. A gravação tinha sido justificada. Eles zombaram de mim, conspiraram para me usar, trataram minha deficiência como uma arma. Eles mereciam ser expostos. Mas tudo depois disso, a destruição calculada de carreiras, liberdades, futuros, era justiça ou apenas vingança disfarçada de retidão? Meu telefone tocou. Margaret. Eu vi o site. Ela disse: Olivia, sinto muito. É o Tyler, eu sei que é. Você pode provar? Não, mas eu conheço meu filho. É exatamente o tipo de coisa que ele faria. Ela fez uma pausa. Você está bem? Não sei, admiti. Pensei que a vingança seria satisfatória, me daria uma sensação de justiça. Mas eu só me sinto vazia. A vingança nunca preenche o vazio que deveria, disse Margaret suavemente. Só o alarga. Então, o que eu devo fazer? Deixar que eles saiam impunes? Não, mas há uma diferença entre justiça e vingança. A justiça busca corrigir. A vingança busca ferir. Pensei em Jake trabalhando no comércio, mal conseguindo se sustentar. Jessica com seus sonhos de ser professora destruídos. Rachel na prisão, enfrentando um julgamento que duraria décadas. Tyler na miséria, correndo o risco de ser preso novamente, separado do pai moribundo. Será que isso era justiça? Ou eu simplesmente espalhei minha dor, fazendo com que todos a ouvissem tão alto quanto eu? Não sei como consertar isso, sussurrei. Talvez você não saiba, disse Margaret. Talvez você apenas conviva com isso. Aprenda e tente ser melhor daqui para frente. Depois que desligamos, fiquei sentada no escuro, ouvindo minha audição restaurada preencher o apartamento. Buzinas de carro, música distante, risadas acima de mim. Todos os sons que eu tanto desejava durante o silêncio. E tudo isso que eu queria era silêncio. O site continuava crescendo. Mais artigos, mais comentários, mais ódio. Teresa, a advogada que Margaret contratou, tentou removê-lo. Difamação, assédio, possível responsabilidade civil, mas rastrear o criador estava se provando impossível. Ele se escondia atrás de VPNs e perfis anônimos. Registro de domínio. É o Tyler, eu disse. Todos nós sabemos que é o Tyler. Saber e provar são coisas diferentes. Sem provas, uma ação judicial é impossível. Comecei a fazer terapia, não porque eu acreditasse que isso resolveria tudo magicamente, mas porque eu precisava conversar com alguém. Minha terapeuta, doutora, Shin, era uma mulher de meia-idade com olhos bondosos e um jeito pragmático. Conte-me sobre a gravação, ela disse em nossa primeira sessão. Contei tudo a ela. O jantar de aniversário, a restauração da audição que mantive em segredo, as palavras que ouvi por acaso, o vinho que servi, a gravação que fiz e compartilhei. Você se sentiu traída, ela disse. Eu me senti traída, concordo. E você queria justiça? Sim. Mas você a conseguiu? Você sente que a justiça foi feita? Abri a boca e a fechei, pensando em Jake, Jessica, Rachel, Tyler. Todos eles com suas vidas em ruínas. Eu não sei. Finalmente, eu disse:
Deixe-me perguntar uma coisa. Se você pudesse voltar atrás, faria algo diferente? Eu ainda os exporia. Eles mereciam. E tudo o que veio depois. Pensei muito sobre isso. As investigações que eu havia desencadeado, as vidas que eu havia destruído, a dor que eu havia causado. Eu não sei, repeti. Essa incerteza é importante. O Dr. Chin disse que isso significava que eu ainda era capaz de empatia, de questionar minhas ações. Eu não era um sociopata em busca de vingança sem consciência. Eu era uma pessoa ferida descontando sua raiva. Isso não justifica. Não, mas torna a situação humana. Passamos as sessões seguintes analisando tudo: o trauma de perder a audição, o isolamento da deficiência, a traição de pessoas em quem eu confiava, a raiva que alimentou minha vingança. Sabe o que eu acho? Disse o Dr. Chin durante nossa 5ª sessão. Acho que você precisa conversar com eles. Não com o Tyler. Ele é perigoso, instável. Mas com os outros, Jake, Jessica, Rachel. Ouça o lado deles. Por que eu faria isso? Neste momento, eles são caricaturas para você. Vilões na sua história. Mas eles também são humanos. Pessoas imperfeitas que fizeram escolhas terríveis. Se você conseguir vê-los como humanos, talvez encontre alguma paz. A ideia me aterrorizou, mas também me pareceu necessária. Comecei com Jessica. Ela tinha voltado a morar com os pais, sem conseguir pagar um lugar só para ela com o salário de barista. Eu a encontrei através de Sarah, que tinha sua própria rede de investigadores. Enviei uma mensagem. Podemos nos encontrar pessoalmente? Só nós duas? A resposta veio 3 horas depois. Por quê? Porque preciso entender. Entender o quê? Como você destruiu a minha vida. Entender por que você destruiu a minha primeira. Combinamos de nos encontrar em um lugar neutro. Um banco de parque no centro da cidade. Público suficiente para me sentir segura, silencioso o suficiente para conversar. Jessica. Jessica estava com uma aparência terrível, mais magra do que eu me lembrava. Olheiras profundas marcavam seus olhos e o cabelo estava preso em um rabo de cavalo desarrumado. Ela se sentou, mas não me encarou. Não vou me desculpar pelo que fiz, eu disse, mas quero entender por que você fez o que fez. Porque eu ri de você. Ela riu, um riso amargo e vazio, como Tyler me instruiu. Porque ele me prometeu dinheiro para que você confiasse nele. Porque eu estava afundando em dívidas estudantis, desesperada. As palavras me atingiram como água gelada. Ele te pagava $500 por mês para ser seu amigo, aprender linguagem de sinais, te deixar confortável, te contar tudo o que você estava pensando, sentindo, suspeitando. Meu estômago embrulhou. No começo, eu era um emprego para você, mas aí ela finalmente olhou para mim. Aí eu realmente comecei a gostar de você. Você era gentil, inteligente, engraçada, e eu me sentia culpada toda vez que aceitava o dinheiro dele. Mas eu precisava tanto, e ele continuava dizendo que estava tudo bem, que você só descobriria no seu aniversário. Até o seu aniversário, quando ele decidiu que a piada seria mais engraçada se todos participassem. Se todos nós zombássemos de você, enquanto você ficava sentada lá, confiante e surda. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu sabia que estava errado. Eu sabia. Mas ri mesmo assim, porque todos os outros riram, e se eu não risse, Tyler me interromperia. Então, você escolheu o dinheiro em vez de mim. Eu escolhi a sobrevivência em vez de você. Isso não justifica, mas é a verdade. Ela enxugou o rosto. Eu fui uma covarde, eu sou uma covarde e sinto muito. O pedido de desculpas pareceu pesado e insuficiente ao mesmo tempo. A questão do ensino, eu disse. Aquilo foi real, sim. Você trapaceou. Eu trapaceei e mereci perder minha licença. Mas Olivia, eu amava ensinar. Eu era boa nisso, apesar de como consegui o emprego. Aquelas crianças mereciam uma professora qualificada e eu me tornei uma, mesmo que tenha trapaceado para chegar lá. Isso não justifica. Não justifica. Mas é complicado, não é? Somos mais do que apenas vilões e vítimas. Ficamos em silêncio, observando as crianças brincarem, ouvindo suas risadas, um som que eu finalmente conseguia ouvir. Eu não te perdoo, eu disse por fim. Talvez eu nunca te perdoe.
mas eu te entendo melhor agora. Isso é mais do que eu mereço, disse Jessica baixinho. Nos separamos sem abraços, sem promessas, mas algo havia mudado. A raiva que eu sentia por ela havia se transformado em algo mais próximo da tristeza. Em seguida, encontrei-me com Jake. Ele estava mais irritado do que Jessica, na defensiva. Você arruinou minha carreira por causa de alguns comentários idiotas, disse ele. Trabalhei no varejo por 3 meses. Você sabe como é isso depois de ser gerente de contas sênior? Você sabe como é estar no seu jantar de aniversário e ouvir as pessoas em quem você confiava zombarem da sua deficiência? Ele desviou o olhar. Era só conversa. Nós não estávamos falando sério. Você estava falando sério. Esse é o problema. Você quis dizer cada palavra. Você só achou que eu nunca ouviria. Então você destruiu minha vida. Eu expus sua espionagem corporativa. Você destruiu a sua própria vida. Não houve resposta para isso. Não pude me encontrar com Rachel. Ela ainda estava na prisão, aguardando o julgamento e havia recusado meu pedido de visita. Seu advogado enviou uma mensagem através de Teresa, a senhora. Thompson acredita que qualquer comunicação com a senhora Summers seria prejudicial à sua saúde mental e potencialmente danosa ao seu caso. Justo. Descobri mais sobre a situação dela através de Sarah, que tinha contatos no mundo jurídico. Rachel estava vendendo comprimidos para pessoas que realmente não podiam pagar por assistência médica, incluindo uma mãe solteira cujo filho precisava de medicação para asma. Mas ela também estava vendendo analgésicos viciantes para pessoas que lutavam contra o vício, piorando seus problemas. Tudo por lucro. Complicado. Tudo era tão complicado. 6 meses depois do meu jantar de aniversário, eu estava no quintal de Margaret e Steven, ajudando a preparar uma cerimônia em memória dele. Steven havia falecido 3 semanas antes, em paz, com Margaret e Sarah ao seu lado. Tyler não havia sido convidado. Ele estava na prisão, aguardando o julgamento, com a fiança revogada após violar uma ordem de restrição ao aparecer na casa de Margaret e tentar entrar à força. O site havia sido rastreado até ele. Teresa havia reunido provas suficientes para um processo por assédio, que prosseguia em paralelo aos seus julgamentos criminais. Minha vida havia se acalmado. A atenção viral havia se dissipado à medida que a internet seguia em frente. A Quantum Marketing me apoiou e eu estava reconstruindo minha reputação. Mas eu estava diferente agora, mais durona, mais cautelosa, menos confiante. Sarah se aproximou com um copo de limonada. Como você está? Estou bem. Como está sua mãe? De luto, mas também aliviada, eu acho. Papai sofreu muito no final. Sarah fez uma pausa. Ela quer falar com você, depois da cerimônia. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e os funcionários do buffet terminaram de limpar, Margaret e eu nos sentamos na varanda dos fundos, assistindo ao pôr do sol. Eu queria te agradecer, ela disse. Por quê? Por nos mostrar quem Tyler realmente era. Se você não tivesse feito isso, ele teria herdado tudo. Teria continuado a mentir, roubar e magoar as pessoas. Ela olhou para mim. Você nos salvou de um erro terrível. Não tenho certeza se fiz isso pelos motivos certos. Isso importa? Coisas boas podem surgir de motivações imperfeitas. Ficamos sentadas em silêncio, confortáveis. Os pássaros cantavam, os sinos de vento tilintavam, o zumbido do trânsito distante. Posso te perguntar uma coisa? Margaret disse. Você se arrepende de tudo o que fez? Pensei nisso todos os dias durante 6 meses. Me arrependo de ter ido tão longe, eu disse finalmente. Me arrependo de ter me tornado alguém capaz de destruir vidas, metodicamente. Mas não me arrependo de ter me defendido. Não me arrependo de ter me recusado a ser uma vítima. Isso é sincero. A terapia ajuda, eu disse com um pequeno sorriso. Margaret riu. Ajuda sim. Comecei a fazer terapia para lidar com o luto, com a culpa em relação ao Tyler, com tudo. A culpa não é sua para carregar. Eu sei, mas sou a mãe dele. Não consigo deixar de me perguntar onde errei. O que eu poderia ter feito diferente? Você o amava. Isso não foi errado. Eu o protegi. Isso foi. Vimos o pôr do sol se intensificar, do laranja ao roxo e ao azul profundo. O mundo mudando do dia para a noite, da agitação para a escura calma, do caos para o silêncio.
O que você vai fazer agora? Perguntou Margaret. Viver, respondi simplesmente. Seguir em frente. Tentar ser melhor do que eu fui. Tentar ser melhor do que eles foram. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Ainda ouço tudo agora. Cada conversa, cada sussurro, cada som que perdi por 6 anos. Mas aprendi a escolher o que escuto, o que deixo entrar, o que deixo ir. Jake me envia um e-mail todo mês, sempre o mesmo. Sinto muito. Não respondo, mas também não o bloqueio. Talvez um dia eu o faça, talvez não. Jessica entrou em contato recentemente, perguntando se poderíamos nos encontrar novamente. Eu disse, talvez daqui a alguns meses, ainda não estou pronta. Talvez nunca esteja. O julgamento de Rachel terminou. Ela fez um acordo judicial, 8 anos em uma prisão federal. Seu advogado argumentou que ela ajudou pessoas que não podiam pagar por assistência médica, que suas intenções eram boas, mesmo que ilegais. O juiz não se convenceu. O julgamento de Tyler se arrasta. Múltiplas acusações, múltiplas jurisdições. Sarah prevê de 15 a 20 anos quando tudo terminar. Ele estará na meia-idade se sair. Às vezes me sinto culpada pela magnitude do que desencadeei. Outras vezes me lembro de estar sentada naquela mesa, surda e confiante, enquanto eles riam de mim, tramavam para me usar, tratavam minha deficiência como uma piada, e a culpa desaparece. A doutora Shin diz que estou progredindo. Sentir culpa e raiva é saudável, ela diz. Significa que estou processando, não reprimindo. Ainda não sei se o que fiz foi certo. Sei que foi eficaz. Sei que foi completo. Sei que foi devastador. Mas certo, isso é mais difícil de dizer. O que eu sei? Eu me recuso a ser uma vítima. Eu me recuso a deixar que a crueldade disfarçada de amizade fique impune. Eu me recuso a deixar que minha deficiência seja usada como arma contra mim. Se isso me torna um herói ou um vilão, depende de quem conta a história. Eu só estou tentando ser humano, complexo, imperfeito, capaz tanto de misericórdia quanto de ira. E estou aprendendo a conviver com a voz da minha própria consciência. Algumas noites ela sussurra, outras grita, mas eu a ouço com clareza. E finalmente estou aprendendo a